No resumo diário de Terra Nostra, a tensão toma conta da casa. Depois de ouvir, escondida, a conversa entre o pai e o marido, Rosana corre apavorada para o quarto. O rosto dela está pálido, o coração dispara. Ela não consegue acreditar no que acabou de escutar. Mas o pior, ainda está por vir. Mateus sobe as escadas decidido. Ao entrar no quarto, o silêncio é cortante. Ele olha para Rosana, com a voz embargada, confessa. Eu vou embora, sozinho. Não posso mais viver essa farsa, essa vida de casado aqui. Rosana, tomada pelo desespero, tenta argumentar. As palavras mal saem da boca. Não, Mateus, por favor, não faz isso. A gente pode recomeçar, eu juro. Mas ele corta, frio, repetindo o que ouviu do sogro. A gente se enganou, Rosana. E eu não posso continuar construindo uma vida em cima de uma mentira. Ela se desespera. Jura por todos os santos que o ama, que tudo o que fez foi por amor. Mas Mateus não cede. Eu nunca vou te amar, Rosana. Eu joguei minha vida fora no dia em que me casei com você. As lágrimas escorrem no rosto dela. Ele continua, firme. Você tem seu pai, tem tudo o que quer. Nosso filho tem você, tem o avô. Mas o meu outro filho, aquele que ficou sem nada, é ele que eu vou procurar. O mundo de Rosana desaba. Ela grita, acusa o marido de ir atrás de Juliana. E ele, sem fugir, confirma. Sim, é isso mesmo. Eu vou atrás do amor da minha vida. Rosana perde o controle. Se joga na frente do guarda-roupas, bloqueando o caminho dele. Grita que Gomercindo mandou que Mateus saísse da fazenda sem nada, da mesma forma que chegou. O rapaz tenta argumentar, dizendo que só quer pegar suas roupas. Mas ela retruca, com ódio nos olhos. Até as roupas que você veste foram compradas com o dinheiro da minha família. A confusão é tanta que Gomercindo, Maria do Socorro e Angélica invadem o quarto. O fazendeiro, furioso, ordena. Deixa ele levar o que quiser. Ele pagou com o suor dele nessa fazenda. Maria do Socorro corre para amparar a filha, que chora descontrolada. Enquanto isso, Mateus junta suas poucas coisas em silêncio. Olha uma última vez para cada um, até para o filho, e suspira. Eu não podia continuar te enganando o resto da vida. Apesar de tudo, eu gosto muito de você. Rosana desaba, corre e se atira nos braços dele. Mas Mateus, sem jeito, não consegue retribuir o abraço. Ele a afasta, dizendo apenas: eu sinto muito. A cena é pesada. Gomercindo, tomado pelo orgulho, ordena que ele saia pela porta dos fundos, como um empregado qualquer. Mas Mateus não se abala. No olhar dele, há algo entre dor e alívio. No quarto, o fazendeiro tenta consolar a filha, mandando que ela esqueça o marido e siga a vida. Angélica segura Rosana, que chora destruída em seu colo. No caminho, o orgulho de Mateus fala mais alto. Ele para, abre a mala, e troca as roupas que usava pelas velhas, suadas, as mesmas com que chegou à fazenda. Deixa tudo o resto para trás, inclusive o passado. Alguns quilômetros depois, ele chega à casa de Bartolo. Bate forte na porta, acordando o amigo. Bartolo vê o saco velho nos ombros do rapaz, e entende tudo sem precisar de explicações. Mateus, o que é que você fez, homem? O italiano respira fundo. Eu vim me despedir, Bartolo. Vou para São Paulo, atrás da Juliana, e do meu filho. Bartolo insiste para que ele entre, tente pensar melhor. Leonora acorda assustada com a conversa na sala. Mas Mateus repete, decidido. Não adianta, Bartolo. Eu já decidi. Não posso continuar aqui. Vou embora, sem nada, do jeito que cheguei. Os amigos ficam revoltados. Bartolo balança a cabeça, inconformado. Depois de tanto tempo, tanto trabalho, e você vai sair daqui de mãos vazias. Mateus apenas abaixa o olhar. Eu não quero nada, só quero recomeçar. E, se Deus quiser, será ao lado dela. Bartolo, com o coração apertado, tenta convencer Mateus a aceitar um pouco de dinheiro. Pelo amor de Deus, rapaz, não me envergonha. Se não aceitar, vai me deixar ofendido. Mateus hesita, os olhos marejados, mas o amigo insiste. Leonora, em silêncio, levanta-se e vai buscar o dinheiro. Quando volta, entrega as notas com as mãos tremendo. Leva, Mateus. Pode precisar no caminho. Ele tenta recusar, mas não consegue. O abraço que se segue é longo, doído. As lágrimas de Bartolo e Leonora se misturam à poeira do amanhecer. E Mateus,
com um último olhar de gratidão, parte. Enquanto isso, na fazenda, Angélica procura o pai. Ela entra na sala, o encara firme e pergunta: "O senhor tem certeza do que fez? Acabou com o casamento da Rosana?" Gomercindo, com o semblante fechado, responde com calma seca: "Pensei muito bem antes de abrir a boca, minha filha. Eu não acabei com nada. Quem destruiu esse casamento foi o próprio Mateus, quando decidiu ir embora e deixar tudo para trás." Angélica tenta argumentar, mas o pai corta: "Aquele italiano nunca foi feliz aqui. Ele se enganava, e enganava a tua irmã também. Ela vivia com medo de perdê-lo, e ele, com a cabeça naquela outra italiana. Agora tá feito. Pronto. Acabou. E eu não quero mais falar disso. Me deixa em paz." No quarto, Maria do Socorro tenta ajudar a filha, que está desfeita. "Toma o chá, minha filha. Vai te acalmar um pouco." Mas Rosana nem escuta. Com os olhos perdidos, ela repete, entre soluços: "Eu quero morrer, minha vida acabou." A mãe se apavora. "Não fala assim, menina. Pelo amor de Deus." Mas é inútil. Rosana se afunda no próprio desespero, dizendo que jamais vai conseguir viver sem o marido. Socorro, tentando trazê-la de volta à realidade, reage firme: "Olha pro teu filho. Mesmo que o Mateus tenha ido embora, ele continua sendo teu filho. E tu tem a obrigação de cuidar dele." Rosana, sem forças, murmura: "Então cuida você, mãe, cuida desse bebê, porque eu não quero mais nada." A mulher sente o chão sumir sob os pés. Enquanto isso, em algum ponto da estrada, Mateus viaja como pode, espremido num trem, o rosto colado na janela. Tenta se convencer de que fez a coisa certa. Acabou, Mateus, o tormento acabou. Mas o olhar perdido entrega a dúvida. Ele pensa no filho que deixou para trás e, com voz baixa, tenta se consolar. Ele tá bem, tá com a mãe, com o avô. Agora eu preciso achar a Juliana. Ela vai entender. O dia amanhece na fazenda. Os colonos italianos se preparam para mais um dia de trabalho, ainda sem saber da partida de Mateus. Bartolo e Leonora também seguem pro serviço, tentando agir como se nada tivesse acontecido, mas o silêncio entre eles diz tudo. Na casa grande, a cozinheira comenta com Socorro que já sabe de tudo. Ele passou lá em casa para se despedir. Disse que estava indo embora. Socorro fica sem chão. As lágrimas brotam. Ninguém imagina o que tá para acontecer aqui dentro, ninguém. Leonora, preocupada, pergunta por Rosana, e Socorro desaba: "Ela só fala em morrer, não sei mais o que fazer. Já tentei de tudo, palavras, remédio, oração. Nada adianta." Nesse momento, Gomercindo aparece na porta, interrompendo a conversa. "O café tá pronto?" Leonora serve o patrão com discrição, mas Socorro o encara com ódio mudo. O fazendeiro percebe o olhar atravessado, e decide tomar o café mais tarde. Lá em cima, o choro do bebê ecoa no berço. Mas Rosana, sentada na cadeira de balanço, onde antes embalava o filho, permanece imóvel. As lágrimas caem silenciosas, como se ela já não escutasse mais nada neste mundo. Gomercindo, tomado pela culpa, sai da casa e vai procurar Bartolo. "Preciso falar contigo, homem. Vamos dar uma volta." Enquanto isso, na cidade, Damião aparece para conversar com Juliana. "O tizio te contou que o Mateus andou rondando tua casa." Ela sorri, sem imaginar o perigo. "Contou sim. Por quê?" O homem a encara sério. "Porque eu conheço bem o Marco Antônio, e sei do que ele é capaz." O sorriso de Juliana se apaga. O vento da cidade sopra pesado, como se anunciasse que nada vai ser fácil daqui para frente. Juliana perde a paciência. "Eu não tô fazendo nada demais, Damião. Sei muito bem o meu lugar, sou uma mulher casada." Mas Damião não aceita a justificativa. Cruza os braços, encara a moça com firmeza e rebate: "Você tá passando dos limites, Juliana. Tá brincando com fogo." Ela se irrita ainda mais. "Ah, claro. A culpa é minha, né? O tizio é que não sabe guardar segredo, foi ele que abriu a boca." O tom da discussão esquenta. O sangue de Damião ferve. "Meu filho não esconde nada de mim, tá entendendo? Nada." Juliana, sentindo o peso das palavras, abaixa a cabeça. A voz sai trêmula. "Tá bom, eu pedi sim para ele procurar o Mateus. Só queria que o pai conhecesse o filho, só isso. Mas, não precisa mais. Tizio não vai atrás de ninguém." O silêncio toma conta da sala.
Damião respira fundo, balança a cabeça e sai sem dizer mais nada. Enquanto isso, Gomercindo chega à colônia italiana acompanhado de Bartolo. Os dois caminham até a venda de Batista, e o fazendeiro, com um gesto discreto, pede: Batista, dá uma volta aí, preciso conversar a sós com o colono. Sozinhos, o fazendeiro vai direto ao ponto. Já soube o que aconteceu. Bartolo confirma, sério. Mateus passou lá em casa de madrugada, se despediu. A expressão de Gomercindo muda. O rosto endurece. Ingrato. Eu jamais podia esperar isso dele. Tinha tudo nas mãos e jogou fora. Bartolo tenta acalmar o patrão. Eu sempre disse isso. Mas, no fundo, a história desse casamento começou errada, o senhor sabe. Gomercindo suspira. Eu sei, mas agora não adianta. O Mateus vai fazer falta. Eu perdi meu braço direito, Bartolo, mas não vou ficar me lamentando. Ele encara o amigo e propõe. Você conhece todo o serviço, sabe lidar com o povo. Tua mulher trabalha lá em casa, tem a confiança de todos. Quero que assuma o comando no lugar dele. O que não souber, eu te ensino. Mas Bartolo surpreende. Eu agradeço, patrão, mas não quero mais lidar com café. Quero plantar uva. Fazer meu vinho. Gomercindo tenta contemporizar. A gente vê isso depois. Mas o italiano interrompe, firme. Não tem depois, seu Gomercindo. Eu só continuei na fazenda por causa do Mateus. Agora que ele foi embora, eu também tô pensando em ir pro sul. Tentar a vida. Pra Itália, a Leonora não quer voltar. E, pra ser sincero, o senhor deixou seu genro ir embora de mãos abanando. Isso não se faz. O fazendeiro se defende. Ele quem quis ir. Largou mulher e filho, e eu nem tive tempo de pensar em conta. Bartolo encerra a conversa com dignidade. Pois eu pensei. Dei dinheiro para ele se virar. E, com todo o respeito, não quero mais trabalhar pro senhor. O silêncio é pesado. Gomercindo engole em seco. Bartolo se afasta, sem olhar para trás. Em outro lugar, Mateus segue sua viagem no trem de carga. O corpo cansado, o olhar perdido no horizonte. Ele tenta acreditar que fez o certo. Mas o peso da saudade já começa a apertar o peito. Na fazenda, Maria do Socorro entra no quarto da filha. O bebê chora sem parar. O som ecoa no ambiente frio, abafado. Rosana está sentada, imóvel, o olhar vazio. A mãe se aproxima, pega o netinho no colo e percebe o pior. Meu Deus, o menino tá todo molhado. Rosana, por que você não trocou a fralda dele? A moça apenas sussurra, sem olhar para ninguém. Me deixa em paz, eu só quero morrer. O desespero toma conta de Socorro. Ela tenta sacudir a filha, fazê-la reagir, mas é como se Rosana não estivesse mais ali. Na cozinha, Leonora comenta com Angélica. Tua irmã só fala em morrer, tá perdendo o juízo. Mas Angélica responde sem piedade. Sabe o que eu acho? Meu pai devia entrar naquele quarto com um rabo de tatu e deixar ela em carne viva. Quem sabe assim ela para de falar tanta besteira. Leonora se espanta, mas Angélica continua. A Rosana tá só pagando pelo que fez. E quer saber? Eu nem consegui sentir raiva do Mateus quando ele foi embora. Ela levanta, ajeita o vestido e conclui com frieza. Agora, eu vou ver minha filha. O barulho dos passos dela se afasta. E o som que fica é o mesmo, o choro distante de um bebê, e o silêncio pesado da culpa. Enquanto isso, na cidade, Mariana continua repetindo o mesmo discurso, e sempre com a mesma convicção. Foi um milagre, Juliana. Um verdadeiro milagre o Marco Antônio e o Francesco terem conseguido resgatar teu filho. Juliana escuta em silêncio, acariciando o menino nos braços. Mariana continua, desconfiada. Mas quer saber? Pra mim teve dinheiro do patrão no meio disso. Porque, se não fosse assim, aqueles pais adotivos não iam abrir mão da criança assim tão fácil. Juliana apenas respira fundo, o olhar se enche de emoção. Mariana, só posso agradecer a Deus? Meu filho voltou pros meus braços. Isso é tudo o que importa. A governanta abaixa a cabeça, sentindo o peso da própria culpa. Eu também agradeço a Deus por esse milagre. Porque, se não fosse isso, eu nunca mais ia conseguir dormir tranquila depois do que fiz. O clima é pesado, mas sincero. Duas mulheres marcadas pela dor e pela fé. Naquele mesmo momento, Marco Antônio decide ir até a casa de Paola. Chega de surpresa, e a encontra no meio da faxina, de avental e mãos cheias de sabão. Paola leva um susto,
mas logo sorri. O filho do Francesco, na minha casa? Entre, signore, por favor. Marco Antônio entra, meio sem jeito. Desculpe aparecer assim. É que, já estive aqui uma vez, lembra? Para provar o seu macarrão. Ela ri, nostálgica. Ah, como posso esquecer? Foi um dos melhores elogios que já recebi. Ele aproveita deixa. E o meu pai, tem vindo muito aqui, por causa do seu macarrão também. Paola o encara com desconfiança. Às vezes, sim. Convido o Francesco para almoçar de vez em quando. Mas por que tantas perguntas, hein? Ele sabe que o senhor tá aqui? Marco hesita, e responde com sinceridade desconfortável. Não. Ele não sabe. Paola se irrita. A voz sobe, indignada. Ah, então o senhor aparece aqui, cedo da manhã, cheio de pergunta estranha, e ainda me diz que não é nada? O que o senhor quer saber, afinal? Tá desconfiado de quê? Marco respira fundo e decide falar claro. Então tá. É melhor a gente conversar às claras. Paola cruza os braços, encara o rapaz e se senta, pronta pro papo reto. Ele começa direto. Ontem, eu vi você e o meu pai almoçando juntos naquele restaurante. Paola confirma, sem pestanejar. E daí? O que tem de mais? Eu tenho mais o que fazer do que ficar me explicando. Mas Marco insiste. Eu também quero saber sobre as fugas do meu pai. Os domingos em que ele some de casa. As idas ao hipódromo. Paola ri, debochada. Fugir de casa? Com aquela idade? Meu Deus, que filho zeloso. Marco não gosta da provocação. O tom dele fica mais firme. O que eu quero saber, senhora Paola, é se existe alguma coisa entre vocês dois. A italiana olha fundo nos olhos do rapaz e responde com serenidade. Admiração, sim. Amizade, também. Mas nada mais do que isso. Teu pai é um homem bom, e merece o respeito que eu tenho por ele. Marco sente o rosto corar. Desculpe, eu não devia ter vindo aqui assim. E, por favor, não diga nada ao meu pai. Ele poderia se sentir constrangido. Paola observa sair, mas, assim que a porta se fecha, murmura para si mesma. Ah, esse rapaz tá morrendo de ciúmes do pai. Mas o Francesco vai saber, sim, que ele esteve aqui. E que me vigiou no restaurante. Pouco tempo depois, Marco Antônio chega ao banco e dá de cara com o pai. Cheguei mais tarde hoje, tive que resolver umas coisas da casa nova. Francesco observa, atento. O filho tenta disfarçar, mas o desconforto é visível. O banqueiro sente que há algo por trás daquela demora, e prefere não comentar, por enquanto. De volta à fazenda, o jantar está servido. Gumercindo manda Angélica chamar a irmã. Vai lá, diz para Rosana descer. Eu quero ela na mesa. Maria do Socorro tenta intervir. Ela não vai querer vir, Gumercindo, deixa a menina em paz. Mas o fazendeiro endurece o tom. Mandei chamar. E diga que é o pai quem tá mandando. Angélica e Socorro trocam olhares aflitos, tentando encontrar uma desculpa qualquer. Mas nada convence. O velho se levanta, bate o guardanapo na mesa e rosna. Já que ninguém faz o que eu mando, eu mesmo resolvo isso agora. O som pesado das botas ecoa pela casa. E o jantar, que começou em silêncio, termina com todos de cabeça baixa. Pelo menos agora, Rosana está com o filho nos braços. O pequeno dorme tranquilo, sem saber da tempestade que se formou ao redor. De repente, a porta se abre. Gumercindo entra firme, com o semblante pesado. A família tá esperando para jantar. Rosana nem se mexe. Eu não tô com fome, pai, prefiro comer quando o Mateus voltar. O fazendeiro suspira fundo. Esse homem nunca mais vai pôr os pés nessas terras, Rosana. Esquece. Mas ela insiste. O olhar perdido, a voz suave, quase infantil. Ele vai voltar, pai, eu sei que vai. Eu tô esperando por ele. Gumercindo tenta manter a calma, mas a irritação cresce. Para com esse fingimento, menina. Ele te deixou. Entende isso? Rosana apenas balança a cabeça, acariciando o filho. Não, pai, ele vai voltar. Eu sinto. O fazendeiro sai dali ainda mais preocupado. Do lado de fora, desabafa sozinho. Tá ficando fora de si, não tá mais batendo bem. Dentro do quarto, Rosana continua repetindo, quase como uma prece. Eu só quero morrer, só isso. Enquanto isso, Mateus finalmente chega a São Paulo. O trem para, o italiano desce com passos lentos, o olhar cansado.
Carrega apenas a coragem e a saudade. Na fazenda, Gomercindo volta pra mesa de jantar furioso. A Rosana tá fingindo, tá se fazendo de coitada. E ninguém vai lá. Se quiser ficar sem comer, que fique. Eu já esperava isso desde o dia em que aquele italiano foi embora. O silêncio pesa entre as mulheres. Maria do Socorro e Angélica trocam olhares, mas não dizem nada. O jantar termina frio, sem palavras. Na cidade, a atmosfera é outra. Francesco chega em casa com o peito estufado de orgulho. Consegui vender o café sem precisar ir até Santos. Amanhã o dinheiro já estará na minha conta. Marco Antônio, todo satisfeito, comenta. Meu pai faz milagres. Juliana sorri, emocionada. O Senhor fez outro milagre também, quando trouxe meu filho de volta. Francesco, vaidoso, abre um largo sorriso. Aquele menino é meu legítimo neto. E todos nós aqui, somos uma só família. O clima é de harmonia, até que o nome de Janete surge à mesa. Marco Antônio lança o olhar curioso. Parece que o senhor não tá com pressa para que ela volte da Europa, né? O banqueiro rebate, sério. Não quero confusão quando ela voltar. E, aliás, tua casa nova ainda não tá pronta. É bom se apressar. Juliana se intromete, sem esconder o incômodo. Eu só espero não estar aqui quando a tua mãe voltar. Você me prometeu, lembra? O clima pesa. Marco Antônio se volta ao pai, provocando. Mas é só por isso que o senhor não quer que ela volte? Ou tem outro motivo? Francesco encara, irritado. Por que essa pergunta, Marco Antônio? O rapaz desconversa, sorrindo sem graça. Por nada, pai. Esquece. Pouco depois, o casal se recolhe. Mas o velho banqueiro fica ali, pensativo. Levanta-se e vai até a biblioteca. Lá, em meio ao silêncio, tira do bolso uma fotografia. A imagem é dele, com Paola. Ele passa o dedo sobre o retrato, recordando as palavras da moça. Eu estou apaixonada por você. O sorriso discreto denuncia o que sente. Do outro lado da cidade, Paola também fala sozinha, enquanto arruma a casa. Mas o que aquele fedelho estava pensando, hein? Que eu e o pai dele estamos dormindo juntos. Imagina. Quer saber? Já pensei nisso, sim. Já pensei nas mãos dele, no carinho, no jeito que ele devia ter quando era moço. Ela para, se dá conta e suspira. E eu aqui, falando sozinha feito uma tonta. Longe dali, pelas ruas vazias de São Paulo, Mateus caminha sem rumo. Os passos lentos, o coração acelerado. Depois de horas, ele chega diante da casa de Juliana. O portão alto o separa do que mais ama. O italiano hesita. Olha em volta, respira fundo. O que eu faço agora, meu Deus? Lá dentro, Juliana também não consegue dormir. Levanta devagar, vai até o berço. O filho dorme em paz. Ela decide sair um pouco, caminhar no jardim, respirar o ar da noite. E é nesse instante que o destino sorri. Lá fora, Mateus levanta os olhos, e a vê. Na varanda do último andar. Juliana também o vê, e os dois se reconhecem no mesmo segundo. O riso vem fácil, espontâneo. Os olhos brilham, cheios de lágrimas e amor. Juliana. Ele grita, com a voz embargada. Mateus. Ela responde, emocionada. Lá de cima, ela pede. Espera aí. Eu já vou descer. Ele apenas acena, sorrindo. Juliana atravessa a casa com cuidado, se certificando de que ninguém a vê. Abre a porta, e corre. Corre em direção ao seu amor, ao homem que jurou nunca esquecer. E quando o alcança, se atira em seus braços, chorando, de alívio, de paixão, de tudo ao mesmo tempo. Mateus a segura forte, como quem abraça a própria vida. Nenhuma palavra é dita. Mas tudo o que os dois sentiram desde o primeiro dia está ali, naquele abraço. O reencontro de Juliana e Mateus é puro fogo e saudade. Eles se abraçam forte, como se o mundo inteiro tivesse parado ali. O italiano segura o rosto dela e grita, tomado pela emoção. Eu te amo, Juliana. Eu te amo. Ela tenta conter o ímpeto dele, olhando em volta, nervosa. SHHH. Fala baixo. Vão ouvir a gente. Mas Mateus não se importa. Eu nunca te esqueci. Nunca. Os olhos dela brilham com lágrimas. Nem eu, Mateus, eu ouvia teu coração me chamando todas as noites. O beijo acontece ali mesmo, no meio da rua, diante do portão da casa de Francesco. É paixão, é desespero, é tudo de uma vez só.
Mas enquanto os dois vivem aquele instante, o destino se prepara para cobrar o preço. Lá dentro, Francesco se remexe na cama, inquieto, sem saber o que acontece do lado de fora. Entre carícias e sussurros, Juliana pergunta: como você conseguiu chegar até aqui? Mateus apenas sorri, o rosto cansado e feliz. O que importa é que agora eu tô aqui, com você. Eu deixei tudo, Juliana. Minha mulher, meu filho, tudo. Eu não aguentava mais aquela vida. Eu vim te buscar. Quando o dia nascer, quero estar bem longe daqui, contigo. Ela se emociona, o coração disparado. Sim, Mateus, sim. Vamos embora. Nós dois, e o nosso filho. De repente, o semblante dele muda. A voz sai pesada, cortada pela dor. Não. Juliana, escuta. É melhor deixar a criança para trás. Ela regala os olhos, confusa. Como assim? Você tá louco? Eu vou buscar o nosso filho agora. Mateus segura o braço dela, desesperado. Não faz isso. Aquele menino, não é nosso filho, Juliana. Ela fica em choque. O quê? Isso é mentira. É a verdade. Você foi enganada. O Marco Antônio e o Francesco te iludiram. Aquele menino não é o nosso. Juliana leva as mãos à boca, sem ar. As lágrimas correm sem controle. Não, não pode ser verdade. Mateus a envolve nos braços. Eu não podia te deixar sem saber. Mas agora a gente tem que ir embora. Minutos depois, já mais calma, Juliana volta ao quarto. Faz uma pequena mala. Troca a camisola, enxuga o rosto. O relógio marca o fim da noite. Na cama, Marco Antônio dorme pesado, alheio a tudo. Juliana se aproxima do berço, toca o rostinho do menino e sussurra entre soluços. Me perdoa, meu anjinho, mas eu preciso ir. Beija a criança pela última vez, chorando, sai do quarto. Do lado de fora, Mateus a espera junto ao portão. A respiração dele está acelerada, as mãos tremem. Juliana se aproxima, mas para no meio do caminho. Por um instante, hesita. Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Ele dá um passo à frente, abre o portão devagar e estende a mão. Vem comigo, Juliana. Agora é só nós dois. Ela encara os olhos dele, e enfim cede. Corre para o abraço do seu grande amor. E juntos, os dois vão se afastando, de mãos dadas, sumindo na neblina da madrugada. Atrás deles, ficam as dores, as mentiras, e o passado. O sol nasce sobre a fazenda com um brilho manso. Na casa grande, Maria do Socorro e Angélica percebem que Rosana finalmente adormeceu. Deixa ela descansar, filha, ela precisa recuperar as forças. Socorro prepara o café, enquanto Angélica suspira. Parece que o mundo inteiro desabou sobre a nossa casa, mãe. A matriarca concorda com um olhar triste. Era de se esperar, minha filha, sempre temi que esse dia chegasse. Angélica balança a cabeça. Meu pai tinha razão, a gente vivia com medo. Medo do Mateus ir embora. E foi o que aconteceu. Socorro, indignada, rebate. E ele foi. Sem olhar para trás, sem se importar com ninguém. Deixou a esposa, o filho, como se fossem nada. Angélica, com ironia, comenta. Pois é, e a Rosana achava que ia segurar ele para sempre com aquela criança. Agora eu quero ver alguém nessa casa chamar o meu marido de vagabundo, quero ver. Enquanto isso, na colônia, Batista abre a bodega e se espreguiça. Ao lado, Bartolo conversa com Leonora, que já se apronta para sair. Você não precisa ir hoje, mulher. Fica em casa, descansa um pouco. Mas ela responde, decidida. Não, Bartolo. A gente não pode largar tudo agora. Não seria justo, nem certo. O marido retruca. Mas o Mateus já foi embora. Para que continuar? Leonora se irrita. E o que eu tenho a ver com isso, hein? Ele foi cuidar da vida dele com aquela que nunca esqueceu. E nós temos a nossa aqui. Ele largou a mulher, o filho, a herança, se ele é louco, eu não sou. Vai trabalhar, homem. Depois a gente conversa. Bartolo observa a esposa sair. E, sozinho, acaba murmurando. No fundo, ela tá certa. E você? O que achou desse reencontro de Juliana e Mateus? Depois de tanta dor, você acha que ela fez bem em fugir com ele, ou cometeu um erro imperdoável? Conta aqui nos comentários e dá uma nota de 0 a 10 para a emoção desse momento.